Eu estou dizendo nos mata. Tá? Se jogar na arena é tudo da OS. É muito melhor. Não é tudo, né? Não, é divisão lá. Não, o Grêmio não recebeu um centavo ainda de renda. Nenhum centavo. Mas é melhor jogar em casa, né? Não, para a parte tecnicamente, sim. Não, e tem que sustentar o sócio. Aí eu concordo com o Cadu. O sócio precisa ter um carinho, porque o sócio é o dono do clube, né? E aí a gente tem uma tendência de 2 jogos na semana que vem, né? Já nas quartas de final do Gauchão, que serão um jogo único. Quarta-feira deve jogar um dos dois, o Grêmio ou o Internacional, e quinta o outro, que os dois vão jogar em Porto Alegre. Prova isso que vocês estão dizendo que tem que jogar em casa, que o Bahia quis cantar de galo lá em Salvador, mas ele sabe que vai precisar para subir. O Bahia caiu, né? Para subir da Série B, sim, o Bahia vai precisar colocar 50, 60 mil em Pituaçu. Mas em Pituaçu não coloca. Não, longe, não, ele voltou atrás, fechou com a OAS e com o governo e vai jogar em Salvador. Tem a tabela aí para nós, ô Paulo Pires? Temos a tabela aí do... Pode ser a classificação primeiro, para a gente só repassar aí, antes dessa última rodada classificatória, da fase classificatória, as equipes que estão... Nós temos só 3 clubes projetar essas quartas de final. Né? Não, 5 classificados. O Brasil e o Loja D já estão classificados. Claro. Esses são os primeiros 8, ó. Hoje estaria dando Inter e Passo Fundo, Grêmio e Juventude, Ipiranga e Cruzeiro, Brasil e Lajadense. Isso vai mudar tudo, tá? Com certeza. Isso vai mudar tudo porque... Sim, é só olhar a diferença de pontos. Vai mudar tudo. Mas a grande briga está ali, ó. A grande briga está ali. Para cair, né? O Caxias Avenida e o União estão rebaixados. O Caxias precisa... O resumo é o seguinte, o Caxias precisa fazer um resultado melhor que do São Paulo. Seja um vencendo, um empatando, ou seja um empatando e o outro perdendo. Se o Caxias, um resultado melhor do Caxias em relação ao São Paulo. Mas acho que o Caxias ganhando o São Paulo empatando. Da Caxias. Porque o Caxias vai a 15. E empatando o Caxias e São Paulo perdendo também, porque se igualam em pontos, mas o Caxias tem melhor campanha. Se o São Paulo perder e o Caxias empatar. Da Caxias, o Caxias passa. Passa no saldo, passa pelo saldo. Confira um Paulinho. Bota os jogos aí então agora, Paulinho, pra gente projetar essa última rodada, domingo, todos os jogos 4 da tarde, pra gente, que vai definir, né, as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O Grêmio recebe o São José, seria no Passo da Areia, mas foi pro Cristo Rei, porque o Inter vai jogar com o Passo Fundo. Estão marcados os 2 jogos em Porto Alegre há 4 meses e só na última semana foram tratados o assunto. Cruzeiro e Ipiranga, bom jogo, hein? Cruzeiro e Ipiranga, Juventude e Aimoré, Avenida e Brasil, Novo Hamburgo e Caxias, outro baita jogo. Mas quem é que depende só de si, hein? São Paulo, Lajadense, Veranópolis e União Frederiquense. Quem é que depende só de si? O Juventude. O Passo Fundo, mas é contra o Inter, né? O Cruzeiro, Juventude e Passo Fundo dependem apenas de si, informe Paulo Pires. Sim, que são os que estão na frente. O pior é que nesse caso do jogo transferido, tem gente criticando a Brigada Militar. Porque não pode dar condições para 2 jogos na mesma praça. Vem que a Brigada Militar não tem condições nesse momento de atender o povo nas ruas. Sim. Tu imagina tu criar 2 jogos no mesmo dia em Porto Alegre e exigir que a Brigada Militar decida. E outra coisa, no Beira-Rio vai dar muita gente. O Internacional está fazendo uma promoção que o sócio leva o acompanhante tem que levar um brinquedo só para dar para as crianças carentes. E depois, no São José, o Grêmio colocaria um grande público. Né? Porque é em Porto Alegre. É bom o Internacional dar uma melhorada, porque o Grêmio está botando bem mais público que o Inter em estádio, hein? O Grêmio está jogando sábado de noite, muitas vezes no Gauchão, que é o pior horário que tem, e está botando mais gente que o Inter. Eu acho que tem um atenuante aí, que é a questão da Libertadores, né? Por vezes no Gauchão... O cara guarda o dinheiro. O cara guarda a grana, né? Porque para segurar para o jogo mais importante, o Grêmio só está jogando o Gauchão. Hoje em dia a maioria é sócio, cara. Mas tem outras modalidades de sócio que o cara paga junto, né? De sócio torcedor, enfim. Mesmo assim, a exceção desses últimos jogos do Inter que teve promoção, se eu não me engano, o ingresso acaba sendo a 20, 25 reais pro sócio. Agora o Internacional... o cara deixa a guarda 2,25 que paga 50 na Libertadores. E aí não é só isso, né? Aí o estacionamento, o panelinha, a pipoquinha, o refri, vinho, né, velho? Hoje em dia é muito mais caro ir para um estádio de futebol do que ir para um motel. Eu não tenho dúvida. Depende do naipe do motel. Depende do naipe. Claro. Depende do troço. Hoje é sexta-feira, não podemos pecar, né? Vamos falar com o argentino D'Alessandro, que foi o porta-voz, né, do grupo de jogadores do Inter, depois do episódio envolvendo o lateral Fabrício. Ele concedeu uma entrevista coletiva lá no CT Parque Gigante. Tomou a frente, como capitão que é, e deu a sua manifestação sobre o caso. Reconhecer uma ação dele que não foi boa, a gente não tem como justificar o que aconteceu. Nós todos sabemos que
que ele é um cara que tem um caráter, uma personalidade muito forte. E ele sabe que errou. Ele sabe, ele é consciente, ele é um cara experiente, um cara rodado. Cara que sabe quando erra, o cara que é consciente do que aconteceu. Depois, eu acho que tem uma parte, como ele tem muita culpa no que aconteceu, tem uma parte do torcedor que eu sempre, e continuo batendo na mesma tecla, né? Nós precisamos que o torcedor apoie os 90 minutos, não vai o nosso time, o atleta individualmente, durante o jogo. É uma coisa que não é a primeira vez que eu peço, pedi várias vezes. Uma coisa que está acontecendo agora é vaiar o atleta na escalação quando é passada lá na tela. Então, acho que são coisas que geram uma energia negativa. Só isso que eu volto a repetir com respeito ao torcedor. E o Fabrício, nós vamos tentar fazer todo o possível para que ele fique. Nós gostamos muito dele. É um cara que se doa ao máximo, sempre se doou ao máximo. Muitas vezes jogou com dores, jogou machucado. Só nós sabemos o que ele dá para nosso grupo, dentro e fora do campo. Um cara que nunca chega tarde, um cara que cumpre horário, um cara que entra na rotina do nosso grupo, um cara que não atrapalha, não incomoda. Tem quase todo ponto positivo com respeito à pessoa dele. Nós, como grupo, queremos cuidar primeiro o Fabrício Pessoa. Nós falamos com ele ontem. Queríamos saber o que ele pensava, se estava mais calmo, se estava mais tranquilo. Nós achamos que ele estava mais calmo. Ele estava consciente de que tinha errado, como muitas vezes aconteceu comigo. Tu faz uma coisa e tu, cabeça quente, quando esfria a cabeça, tu sabe que errou e tu fica envergonhado, tu fica com essa sensação de, para que eu fiz? Ele é um cara que está há muito tempo no clube, que deu muito para o clube deu muito para ele. E ele sabe disso. Então, vamos esperar, porque a gente não pode decidir nada. Só nós podemos fazer esse pedido para a diretoria, mas quem vai decidir no final é o clube e o presidente. Bom, o D'Alessandro, como a gente esperava, né? Ele abraçou o jogador. E acho que o grupo iria fazer isso. A gente esperava isso, que o grupo fosse abraçar o jogador. Eu gostaria como eu estava no programa ontem, de emitir a minha opinião a respeito, assim, mas antes de tudo, eu rapidamente queria fazer uma consideração. Que vocês têm que observar o seguinte: os jogadores talvez tenham que se adaptar a uma nova realidade logística do futebol. As novas arenas deixaram o torcedor muito mais próximos dos jogadores. Então, muitas vezes, tu é capaz de discutir e debater ali com o torcedor do teu lado. Sim, os jogadores comemoram com eles. Exato, então, quer dizer, mas essa é a parte boa. Sim. E vem a parte ruim. Daqui a pouco, claro. Então, tu identifica, daqui a pouco tu tá batendo boca com o torcedor, que tá uma proximidade. Às vezes, com o mesmo que tirou foto com você na partida anterior, é o que vai xingar. Porque o torcedor é o mesmo que tirou então, foto. É passional e tem o direito de xingar. Pô, ele pagou o ingresso e tudo mais. Xingar. Só que assim, Não sei, porque tiraram no jogo anterior contra a Avenida, tiraram o torcedor. Tiraram o direito do torcedor. Retiraram do Beira-Rio um torcedor que estava xingando alguém do time. Não pode, cara. Não, mas não tiraram do Beira-Rio. Botaram no outro setor. Mas não pode. Mas botar em outro setor, até porque daqui a pouco pode ter uma confusão com algum ali que discutiu com ele e tal, aí afasta. Isso foi no jogo contra a Avenida, e se não me engano foi com o Fabrício até, tá? Foi com o Fabrício? Foi com o Fabrício. Eu vi a discussão olhando embaixo na arquibancada e não... Foi só um xingamento. Não pareceu nada. Eu não sei o que o torcedor falou, mas foi um xingamento. Não teve alguma coisa que pudesse, daqui a pouco tem que tirar daqui porque ele vai agredir alguém. Não. Então, o que o Fabrício fez é imperdoável.
né? Assim na prática, tá? Acho que ficou muito difícil mesmo com a posição do D'Alessandro em termos de ambiente, porque imagina se o Fabrício volta no Beira-Rio num jogo, como é que vai ser a reação da torcida? Então, é bastante complicado. Agora, eu só gostaria de pedir ao telespectador, ao torcedor do Internacional, ao torcedor, porque assim, ó, e nós estamos vivendo aí um dia hoje, o dia de ressurreição, né, Rec? Então, hoje não é dia de ressurreição. Hoje é o dia da morte. Hoje é o dia da paixão de Cristo. Só trocou perdão, mas a sequência vai chegar na ressurreição. nós vamos chegar lá depois. Então, vamos chegar lá. Momento de renovação. Renovação, então... Reflexão, você foi dizer. Exatamente. Obrigado, Rec. O julgar é muito complicado, tá? Porque a gente não consegue mensurar como os problemas emocionais, né, repercutem na gente. Cada um tem uma forma de dizer, eu tenho problemas, o Baldasso, o Rec, o Cadu, você tem, todo mundo você tem. dá um chilique também. Todo mundo dá chilique e tal. Evidente que o profissional tem que ter uma razão. O D'Alessandro, por exemplo, já teve seus chiliques, mas ele nunca chegou a esse ponto, porque ele sempre teve um freio. Mas aí, a gente tem que considerar o histórico, o cultural do jogador, a família, né, regrada. Por exemplo, o D'Alessandro tem uma família regrada. Então, não justifica. Eu só quero dizer o seguinte, não atire a primeira pedra, porque sempre acontecerá, ou já aconteceu com você, apertar a famosa tecla. Eu concordo Sabe aquela tecla aqui, né? Aquela tecla que todos nós estamos sujeitos a atos de impulso e a atos impensados. Mas existem erros e erros. Só que evidente que sim. São imperdoáveis. Né? Todos nós estamos sujeitos a atitudes impulsivas e todos nós temos que estar preparados para as consequências disso. Claro, o preço vem. O preço disso. Outra coisa, eu não gostei da entrevista do D'Alessandro, tá? Eu não gostei da entrevista do D'Alessandro porque ele relativizou. Mas te surpreendeu ou não? Não, ele em determinados momentos tentou dividir a responsabilidade do fato com a torcida. O que o torcedor não poderia... Vem cá, gente. O torcedor, durante os 90 minutos de um jogo em que ele pagou para estar em campo, tirando atos de injúria racial ou coisas nesse sentido, o torcedor pode xingar quem ele quiser, na hora que ele quiser e como ele quiser. E o jogador não pode reagir a isso. Eu não acho que o D'Alessandro quis dividir. Eu não acho que o D'Alessandro quis dividir. Eu acho que o D'Alessandro ele fez uma ressalva e não que tenha tirado o direito do torcedor. Só que existe assim um pedido por parte dos jogadores. Os jogadores normalmente pedem isso, treinadores pedem isso e alguns torcedores pedem isso. Não vai durante o jogo, deixa pra vaiar depois. E só um cara, né? Sempre que o cara pegava na bola, vaia. E o Fabrício é um cara que ele sempre era perseguido, né? Eu também não acho legal vaiar durante o jogo e perseguir um jogador. Mas é direito. Não, é direito de quem quer fazer. Pedido, mas eu acho que o D'Alessandro, como ele fez durante o jogo, né? Que ele olhou para a torcida e falou, é direito do torcedor vaiar. Agora, tanto é que tu não pode dizer o que tu quer da arquibancada. Não, e a vaia é democrática, né? Daqui a pouco a vaia é uma manifestação democrática. Tu não pode dizer o que tu... Então pode fazer o que tu quer. Não seja crime. Pois então. Agora, a agressão, ela é muito subjetiva. Claro que existe no futebol coisas assim que são lugar comum e são aceitáveis, né? O juiz sempre foi chamado de tudo, ladrão, né? E isso virou uma coisa que é admissível, porque é dentro do futebol. Essas coisas assim. Quantas vezes, Baldasso, você... o Rec, né? O Chico, talvez, não sei, mas como faz para a televisão, quantas vezes você foi assim elogiado pela torcida quando passava atrás do gol, Baldasso? Eu fui muitas vezes. Entendeu? Agora você seria muito... Eu já recebi ovo, tomate, entendeu? E a gente tem que ter sangue frio, né? Mas e se eu tô fora da casa